talvez a mais importante e básica de todas, afinal de contas, todas essas outras artes, no final das contas, nascem, né, da base literária. Não havia a cantiga que você canta se não houvesse a letra, não havia o filme se não houvesse o roteiro, não havia o teatro se não houvesse alguém para escrever os diálogos, etc. A literatura está presente, já é um elogio. Então nós que estamos aqui hoje, possamos estar aqui amanhã, convidando mais pessoas, e no sábado, convidando mais pessoas, para que essa pequena chama literária que estiver vivendo não venha se apagar no melhor dos cenários e possa crescer em anos futuros. Eu sou sempre um esperançoso. Mas boa colocação mesmo, né? Porque ter ficado sem a Praça da Palavra, para quem curte a programação de literatura, com choque, né? E a gente poder estar aqui conversando hoje, inclusive essa mesa é a mesa de abertura, né, da programação pensada para os diálogos sobre literatura aqui nesse espaço. É interessante a gente pensar que estamos abrindo o espaço da palavra, né, nesse 32º vídeo, com uma mesa sobre ficção histórica. Talvez seja um espaço realmente para a gente celebrar uma história de resistência da literatura, tentando se manter como uma arte relevante. Já estamos em um festival multicultural, considerado o maior da América Latina, e um espaço, um festival multicultural sem literatura é um festival que está incompleto. Falta um pedaço importante, já que a literatura é uma forma do ser humano resgatar a sua história e de tentar encontrar a si mesmo. As grandes obras de arte que ultrapassaram gerações, entre as maiores delas estão obras literárias. Foi sempre através delas que o ser humano resgatou a consciência de si mesmo. Inclusive, algo que é interessante e acho que tem tudo a ver com o nosso tema, né? A ficção histórica, a história como uma matéria para a criação literária. E a gente tem que pensar que muito da história, da historiografia, surgiu com literatura. Quando os primeiros historiadores começaram a narrar os feitos dos grandes homens, eles buscavam aquilo que fosse mais interessante para o homem comum. Então, ele fazia seleções baseadas no interesse do público e fazia seleções muitas vezes que não eram realmente históricas. Eles, é claro que enfeitavam muito, eles criavam os mitos, mas através disso eles tentavam fazer com que o homem não se esquecesse dos seus heróis, dos seus mártires, dos grandes feitos dos seus povos. E é o que a gente tenta com nossa literatura também, tanto trazer aquilo que enaltece o ser humano como aquilo que obscurece o ser humano. Como o Mário tentou com o seu motorista de Metz, falar sobre as guerras é falar sobre feitos heróicos, mas também sobre uma grande tragédia, falar sobre epidemias, falar sobre perseguições, guerras religiosas. Tudo isso traz para a gente matéria muito profunda para a gente tentar compreender o nosso passado e evitar que coisas terríveis se repitam. É interessante que, quando se fala na história, a história como fato histórico, a história propriamente dita, a gente tem uma visão. Mas quando se coloca a literatura para falar da história, já dá um outro olhar e até mesmo assim, você vê se abordado temas que não são interessantes, bacanas, né? Temas como a ditadura militar, que foi tão abordada aqui no Motorista de Metz. Não é legal assim, você na história, você se debruçar no que aconteceu, esses fatos, né, tão dolorosos, mas com a literatura a gente consegue, acredito que, não sei se seria a palavra, mas pelo menos amenizar a forma de se ver, né, de se ver. Então, para começar, eu vou começar com uma provocação.
colocação aqui. Qual a relação de vocês, Amâncio e Mário, com a história, né? Com a literatura e qual essa relação entre os dois campos? Para a gente começar aqui a apimentar aqui essa conversa. Eu tenho algumas sortes assim na minha vida, né? Uma das sortes é que eu nunca tive dúvidas sobre minha carreira profissional. Eu sempre soube que eu seria professor. Isso vem em volta desde a 6ª série. Quando me erraram de turma, anos 70, me erraram de turma e em vez de me colocar na 6ª série dos pequenininhos, me colocaram na 6ª série dos atrasados. Então eu era muito pequeno entre aqueles ganzelões, como a gente chamava na época. De maneira que para sobreviver naquele meio, eu tinha que vender filas, né? Vender cola. Então quando tinha uma prova, eu era uma fábrica de construir respostas e dava a todo mundo para sobreviver. Então ali eu disse, bom, meu papel vai ser esse, ser professor. E quando chegou o momento de escolher que área eu seria no magistério, eu fiquei numa dúvida terrível mesmo, se seria professor de história ou professor de língua portuguesa. Porque eu amava muito e ainda amo os dois ramos de conhecimento, tanto a história como a língua, a literatura e afins. Mas aí, finalmente, me dediquei pela linguagem, pela literatura, pela língua portuguesa. Então, minha ligação com a literatura vem, portanto, desde sempre, como leitor e até do ponto de vista profissional. Acabou virando, enfim, a maneira como eu sobrevivo, dando aula sobre escrita, sobre leitura e assim por diante. Agora, paralelamente a isso, ficou minha paixão pela história. Né? O que mais me fascina, sempre me fascinou no elemento da história, é que assim, ela nunca está cristalizada. Embora pareça que é a mais fixa de todas as ciências, não é. Cada vez que você volta a um momento histórico, tem algo novo a ser visto, a ser debatido, a ser repensado e assim por diante. Aí quando você, então, tem esse interesse pela história, esse interesse pela literatura. E aí, com o passar do tempo, você percebe que há um espaço em que elas se interrelacionam, em que elas se tocam e se explicam. Aí entra o prazer de ler uma ficção histórica. Não precisamos nos preocupar muito com rótulos, então vamos chamar ler romances históricos. Porque quando você lê um romance histórico, você volta àquela história, que está cristalizada nos livros escolares, mas com uma outra percepção, né? Com um outro olhar. Então aquela história se expande em outros tentáculos, em outros universos, em outras cavernas, em outros ares, e faz com que você veja o mundo de uma outra forma. Só para ser breve, vou dar um exemplo que tem tudo a ver com o nosso estar no tempo. Nos Estados Unidos, está havendo a corrida eleitoral agora, o Trump e a Kamala. Como antes houve o Trump e a Hillary, né? É muito difícil entender o que está acontecendo nos Estados Unidos ali na última década. Muito difícil entender. Mas quando você vai para um livro chamado Complô contra a América, um escritor chamado Philip Roth, que ele parte do momento histórico, estamos falando da década de 40, e ele supõe o seguinte, que a América, em vez de Roosevelt se tornar presidente, Lindbergh se torna presidente, Lindbergh era simpatizante do nazismo. Então os Estados Unidos fica um país nazista, a partir daquele momento. E você lendo aquele livro, que mescla exatamente a história com a literatura, você consegue entender, sob o prisma da literatura, o que está acontecendo na América hoje. Você entende por quê? Um palhaço, um sujeito que é um animador de auditório, ele se torna o principal nome da corrida presidencial, da por enquanto maior potência do mundo. Ao ler aquele livro, que é literatura mesclada com história, você tem um raio-x daquilo que a história propriamente dita não consegue equacionar. Isso é simplesmente brilhante. Por isso a literatura, a história e essa alquimia entre elas faz com que o mundo se torne um lugar mais interessante de você analisar.
aconteceu isso comigo, né? Lendo O Motorista de México. Então, coisas que eu não entendia em relação à ditadura militar, narrado aqui pelo narrador desse livro, comecei a entender de outra forma, ter uma outra perspectiva, um outro olhar, né? Realmente a literatura, ela é essa ponte também, né? Super bacana. A minha relação com literatura, com história, vem da minha adolescência. Sou apaixonado pelos dois campos. E eu acho que eu leio quase tanto livros de história como leio livros literários. Eu gosto muito, por exemplo, da coleção História da Vida Privada. Livros antigos de história, como A Vida dos Dois Cérebros. Então, é um campo que eu gosto muito. E o que eu acho interessante na relação de literatura e história é que a literatura serve como uma fonte para a história também. Muitas pessoas, por exemplo, tentam entender períodos históricos, especialmente para relatar sobre a vida do cidadão comum, eles buscam em fontes literárias. O cara quer saber como foi a Grande Peste do século XVI, aí vai ler os livros que ela chamou. Aí ele conhece mais ou menos como eram as relações interpessoais daquele período, como é que as pessoas se comportavam, como elas se vestiam, o que comiam. Então, aquilo que a gente escreve hoje, se a gente escreve um romance considerado contemporâneo, daqui a 100 anos ele vai para um leitor do futuro, ele será uma fonte de história. Vai ser uma fonte histórica do período como a gente vive hoje, né? Eles viverão um tempo muito diferente do que nós vivemos hoje. E aí será uma fonte para eles. E ao mesmo tempo a literatura também busca muito na fonte da história, né, para se inspirar. Então são dois campos do conhecimento que cada um pega na fonte do outro, cada um inspira o outro. E a gente tem que pensar sempre que o historiador também, ele não é uma pessoa isenta de paixões. Então, quando o historiador decide falar sobre determinado tema, determinado tempo histórico, determinadas pessoas, ele está fazendo uma escolha que é semelhante à escolha que o escritor faz ao criar os personagens, ao criar os acontecimentos do seu romance. Então, o historiador também não deixa de ser, de certa forma, um escritor em busca de seus personagens, de seus temas. Então, agora uma pergunta bem difícil. Na ficção histórica, o mais importante é a história ou a ficção? Mas, vou ser bem direto também na resposta. O mais importante é a ficção. Eu vou explicar por quê. Porque a ficção é mais verdadeira do que a história. Toda história, e ela realmente é assim, é passível de ser falsificada. Ora, você pega um historiador marxista, você pega um historiador liberal, e eles se debruçam sobre o mesmo fato histórico, você tem duas visões completamente diferentes. Porque há como você fantasiar isso, há como você mentir. Então toda história, no final das contas, ela é ou mentirosa, ou apenas um prisma de um universo de prismas que poderiam ter sido elaborados. E a ficção não. A ficção é sempre verdadeira. A ficção, ela parte sempre do impulso inicial que é genuíno. E eu explico isso melhor. Tem um poema de uma escritora polonesa que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, chama Wisława Szymborska. O título desse poema é assim: A Primeira Foto de Hitler. É assim o título do poema. Aí o que diz esse poema? Esse poema diz assim: olha só que bonitinho o Adolfinho. Olha que criança fofinha. Olha os pais do Adolfo comprando as roupinhas do Adolfinho. Ele é dessa pequena cidade da Áustria.
Uma cidade limpinha, bonitinha. Uma cidade de pessoas de bem, ela vai se de cidadãos de bem. Olha como Adolfo é fofinho. Olha como ele é bonitinho. Essa cidade é conhecida por fabricar muito sabão. Aí quando dá um corte e termina assim. Enquanto isso, enquanto o Hitler tira sua primeira fotinha, o professor de história na sala de aula folga seu colarinho e cochila sobre o livro de história. Pronto. Isso é o mais genuíno possível. Por isso que a literatura ela é mais verdadeira do que a própria história. Porque com esse retrato, veja, ela nos leva para espaços que a mera história não leva. Todos nós sabemos a história de Hitler, mas perceba que isso não nos toca mais. Ok, foi um fascínio que matou milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial. E a história, por mais que você leia livros estudados sobre isso, ela estanca aqui. Quando a literatura vai para a primeira fotografia do bebê Hitler, você pensa, ele já foi criança. E consequentemente ele já foi puro e inocente. E consequentemente ele é humano. E consequentemente não foi um monstro incognoscível que matou 6 milhões de judeus. Foi um humano como nós, que um dia tirou a primeira fotinha nos braços do pai. E perceba a sensibilidade quando ela diz assim, né? Essa cidade é conhecida por fabricar muito sabão. E como nós sabemos, no Holocausto, a pele dos judeus era muitas vezes usada para fazer o sabão. E quando você pega esse fator histórico aplicado nessa sensibilidade, você sai outro desse plano. E nem sempre você sai outro do livro que narra a ascensão e o período de Hitler na vida. Por isso que a ficção, por mais paradoxal que seja essa frase, é mais verdadeira do que a própria história. Vamos ver se o Amâncio concorda ou discorda, né? Obviamente que no romance histórico, a exatidão histórica, a pesquisa bem feita é necessária. A história é muito importante. Mas realmente a ficção é o mais importante, porque é a ficção que vai fazer com que o leitor embarque naquele tempo. Se o leitor tivesse interessado apenas no fato histórico, ele lê um livro de história. Mas como o leitor busca um romance histórico, ele quer embarcar naquele tempo. E vai fazer isso através dos olhares dos personagens do narrador. Mas, assim, a questão da exatidão histórica também é muito importante. Eu queria ressaltar um exemplo, não de um livro, não de uma ficção literária, mas do cinema. É um filme do Steven Spielberg chamado Ponto de Espiões. E nesse filme tem uma cena em que os jornalistas estão tirando fotos e na tomada original, durante o início da Guerra Fria, no final da Segunda Guerra Mundial, no início da Guerra Fria, o temor do holocausto nuclear, eles estão tirando fotos e aí as câmeras tinham umas lâmpadas em cima, que elas estouravam para dar o flash e aí eles descartavam. Na tomada original, os fotógrafos tiravam essa lâmpadazinha e guardavam no bolso. Só que um dos atores que ia participar da cena, ele também era membro de uma associação de fotógrafos. E aí ele disse, olha, não era assim não. Na época, quando eles tiravam a lâmpada estava muito quente. E aí eles não queriam botar no bolso que se queimava, então eles jogavam no chão. E aí o Spielberg pegou isso, o que é que ele faz? Ele faz uma cena em que todos eles tiram as lâmpadas, jogam no chão, e aí a tomada pega do ângulo das lâmpadas no chão, e eles caminhando, né? E algumas pessoas pisando nessas lâmpadas. Então, ele pega um fato histórico, ele busca uma exatidão histórica, e ao mesmo tempo ele dá um tom do filme com isso. Ele pega essa cena e a cena tem o tom do filme, né? É uma cena linda, com aquelas
pequenas lâmpadas no chão e as pessoas caminhando. E dá um clima, uma atmosfera própria. Então, o romancista histórico tem que fazer isso também. Não adianta eu escrever um romance histórico que se baseia no período medieval e eu dar a ele uma atmosfera dos nossos tempos. A atmosfera é outra, então você tem que buscar. Por exemplo, tem um romance que eu estou escrevendo e no começo do romance fala-se sobre chuvas de sangue, são fenômenos que hoje a gente sabe que não é chuva de sangue. Existe um evento que acontece no Saara, que são algumas moções, alguns ventos muito fortes e que levam para a Europa nuvens de areia, e aí chove vermelho. Mas no período medieval eles não sabiam disso, então para eles era chuva de sangue, era um presságio do Apocalipse. Então eu tenho que tratar no meu romance o espírito daquela época, da atmosfera daquela época. Então, ao mesmo tempo, eu tenho que tratar literariamente, fazer com que o leitor embarque nessa história. Eu tenho que fazer com que ele embarque nessa história pela cabeça dos personagens, pela forma como os personagens falam e pensam, e também tentar trazer aquela atmosfera daquele período para ele. Márcio, é perfeito essa tua colocação, porque se perder a verossimilhança também não vai fazer sentido. Então você tem que tornar os fatos verossímeis também, né? Então por isso que é importante essa questão de você não mudar, né? Não mudar os fatos, né? No sentido de se era naquele tempo era daquela forma, que isso venha para o leitor, que ele possa também ter essa descrição, ter essa visualização, né, na sua leitura. Vamos passar um pouquinho agora para o que vocês escrevem e para a gente ver essa relação do que vocês escrevem com o que a gente está discutindo aqui, que é a história como matéria-prima para a ficção. O livro do Mário, O Novelista Travesti, já é um exemplo bem potente em relação a isso, e o Amâncio, do que eu li do Amâncio, né, tentando também ver esses fatos históricos como matéria e transformar a ficção na obra do Amâncio, mas o Amâncio está com um livro aí, né, no gatilho, que é o Epistolário da Revolta, que fala um pouco sobre isso, e eu vou querer que você fale um pouquinho para a gente, né, dessa relação, mas em relação ao Mário, eu gostaria de ler um trecho aqui, para a gente provocar a próxima pergunta. Antes eu vou ler as duas primeiras linhas do livro dele, que já começa assim, né, na descoberta. É terça-feira de carnaval, a chamada terça-feira gorda. Descubro quem foi meu tio, Abel Rodrigues de Lima, um torturador. Mais adiante, o narrador começa a falar do seu tio, inclusive figura esta para o narrador é como se fosse um herói, né? A figura do herói, daquele tio preferido, daquele tio que faz todos os gostos do sobrinho, e ele fala um pouco dessa relação. Eu selecionei aqui esse trecho porque eu achei isso muito bacana, que diz assim: só me comoveram suas mãos, magras e sardentas, emergiam do caixão como ilhas de carne em um mar de rosas. Eram aquelas as mãos de Abel, cordilheira selvagem de articulações, nódulos, ossos e dura pele fria. Mãos que me ensinaram a dirigir automóvel e a acariciar uma mulher e a tocar o acordeão. Mãos
de Abel, toscas, ancestrais, pinças de outros tempos e de outras épocas, garras de caranguejo de Gaiamum, mãos assassinas e que estavam agora com os dedos entrevados, inertes, findos. Mãos que, cansadas das canseiras desta vida, finalmente repousavam sem agarros. Queria que você, Mário, falasse dessa relação. Você que pegou tanta matéria-prima da história, mas de uma história, não só de uma história nacional, de conhecimento mundial, de uma história do nosso livro de história, mas de uma história da tua vida, né? Uma história da tua família, do teu tio. Bom, obrigado, Nascimento, pela leitura. Trecho muito bonito, inclusive. Primeiro, deixa eu contextualizar aqui no livro. Eu disse que eu tenho a sorte de saber que eu queria ser professor desde sempre e tal. Eu tenho outra sorte, que é exatamente saber quando esse livro começou. Dificilmente a gente sabe quando o texto começou, quando o livro começou. Mas nesse caso aqui, eu sei exatamente. Era uma terça-feira de carnaval. As tias setentonas estavam numa reunião familiar almoçando. E uma das tias deixou escapar o seguinte: olha, Abel, na época ele trabalhava no Doicó. Aí esse foi o start, né? Aí como assim, Abel? Porque eu tinha 40 anos quando eu soube disso. De maneira que durante 40 anos da minha vida, eu não sabia que meu tio preferido tinha trabalhado no Doicó. Então esse fator familiar / histórico foi camuflado, alijado da família, então era um segredo. Mas aí eu pergunto, ok, Doicó, qual Doicó? O Doicó Paulista. Isso foi o mais terrível de todos. Beleza. Em que época? Começo dos anos 70. Quem dirigiu o Doicó do começo dos anos 70? Brilhante Ustra. Então eu descubro numa terça-feira de carnaval que o meu tio trabalhou no Doicó Paulista sob as ordens do Ustra no começo dos anos 70. Mas é o meu tio favorito. O meu tio que ensinou a dirigir automóvel, tocava acordeão e era o mais querido entre todos os tios. E aí, naturalmente, essa história, a antiguidade dessa história cai no meu colo e ela precisa ser escrita. Agora, como ela será escrita? Aí entramos no livro propriamente dito. Tem outro poema escrito por um cara chamado Bertold Brecht, que é assim, perguntas de um operário letrado. É um poema muito conhecido, muito famoso, em que ele pergunta assim: foram os faraós que fizeram as pirâmides? Foram os faraós mesmo? Foi eles que botaram as pedras? Tem o Império Romano, etc. Mas foram os imperadores mesmo que ganharam as guerras? Ele vai fazendo esse tipo de questionamento e mostrando que não. Essa macro história que nos chega através dos séculos, ela é formada pelas micro histórias. Então foi alguém que empurrou no último elo da cadeia aquelas pedras. Foi alguém que lá no último estágio da legião estava com espada no escudo se matando. Então como é que eu vou narrar essa história? Exatamente através do meu tio. E dentro dessa macro história da ditadura brasileira, foi um desses parafusos na grande engrenagem. Mas é como eu disse, eu estou fazendo literatura, né? E aí a literatura permite essas camadas. De maneira que o narrador é um sobrinho ficcional, né? Mas é um sobrinho, e que diante do tio torturador está ao mesmo tempo diante do tio que ele ama. Ele diz seu tio preferido. Então, como equacionar isso na cabeça desse personagem? Porque naturalmente você pode ter suas posições políticas, etc.
Mas uma coisa acho que é indiscutível. Torturar pessoas é errado. Ponto final. E usar o aparato do Estado para torturar pessoas é errado. Mas ao mesmo tempo, é o seu tio favorito. E esse meu tio, ele galga tantos degraus nessa hierarquia cifrada do boicote, que ele ganha um patamar, né, de segurança, um patamar de credibilidade dentro daquele meio, que quando o Médici vai a São Paulo resolver alguma coisa, ele é escalado para dirigir o automóvel do Médici. Por isso o nome, né? O motorista de Médici. Dos presidentes militares, aquele que foi mais dura foi o Médici. O tio até o Médici. Então nós temos a história, a macro-história, que não me interessa muito, me interessa essa micro-história. Primeiro, como equacionar sentimentalmente isso. Só que perceba, ao ler o livro você acha que isso é o drama do personagem apenas, mas não é. Porque se você der um passo a mais, você percebe que o Brasil de hoje é esse Brasil polarizado. E é um país que nós gostamos, nós amamos o Brasil. E aqui quem já foi para outro país sabe que existe algo no Brasil que nos liga a ele de maneira impossível de ser quebrada e indefinível. Mas nós também não negamos que é um país extremamente violento. Então perceba que essa história do meu tio é uma metonímia, uma parte, para representar o todo. Se você pegar a lista das coisas mais violentas, o Brasil é sempre o primeiro. Violência contra a mulher, pode pesquisar aí, o Brasil é o país mais violento. Violência contra a criança, pode pesquisar aí, o Brasil é o mais violento. Violência contra travestis, é o mais violento. Contra homossexuais, é o mais violento. E, no entanto, nós estamos indissociavelmente ligados a esse país. E quando você amplia a lente, saindo do presente, essa é a nossa história como um todo. Esse é o Brasil nos seus 524 anos. É um país que chacinou seus índios. É um país com quase 4 séculos de escravidão das pessoas negras. E é um país que até hoje é o mais violento em números absolutos no mundo. Mas é este o país que nós temos. De maneira que o livro é uma reflexão íntima, metonímica, que parte do sobrinho dentro da perplexidade do sobrinho do torturador, mas é um cidadão diante de uma sociedade extremamente violenta e é um brasileiro diante de um país que é uma máquina de doer gente há mais de 500 anos e que foi normalizado. O livro, no final das contas, é uma grande reflexão sobre isso. Reflexão, né? Não resposta. Reflexão apenas. E interessante que esse narrador, sobrinho, agora eu vou falar meu ponto de vista quanto leitora, né? Ele é o grande protagonista da história, né? No meu ponto de vista não é o Abel, é o sobrinho. Mas quem não leu ainda, gente, eu acho que daria mais uma mesa só para a gente falar sobre o motorista, né? Sobre a construção da narrativa, os elementos, como foi elaborado. Mas enfim, voltando para a temática, Amâncio, eu queria que pudesse também me dizer em relação ao pistolário da revolta, né? Como foi tratado esse fator histórico transformando em ficção. Eu vou ler um trecho aqui. Estou trabalhando nesse romance e ainda estou fazendo muita pesquisa. Eu passo 10, 20, 30 anos fazendo pesquisa para depois Passa logo para a gente lançar, fazer o lançamento. E aí, nesse trecho que eu vou ler aqui, ele trata de um fato que é tratado nas contas históricas, que tem um líder judeu, que estava organizando uma revolta contra o Império Romano.
E aí ele exigia que cada soldado dele cortasse um dedo para provar que era alguém desapegado, alguém que teria coragem de dar a própria vida pela causa. E aí, na crônica diz que em determinado momento se reuniram alguns sábios e disseram a ele: olha, é melhor você criar outra forma de testar os homens, para que eles não fiquem se mutilando. Mas por questões religiosas do que exatamente por questões humanitárias, eles fizeram isso. Só que aí no meu romance eu coloco que o meu personagem foi que disse isso para ele. É um personagem que reluta em participar da guerra, mas que acaba participando. Aí eu vou ler o trecho que fala sobre isso. Enquanto conversavam, Bar Kokhba passou cavalgando com a comitiva, sendo aclamado pelo povo nas ruas. Melquisedeque chamou-o, dizendo: Bar Kokhba, permita-me entrar em teu exército. O líder sacou a espada e entregou-a a Melquisedeque. Prova tua coragem e serás digno de libertar Israel. Como poderia provar minha coragem, Senhor? Tenho sob minhas ordens 50.000 homens, e cada um deles provou sua coragem e sua fidelidade a mim, arrancando o próprio dedo. Melquisedeque observou que os soldados conseguiam com todos um dedo ou mesmo uma mão decepada. Decidiu fazer parte daquela força tão destemida. Quando ergueu a espada para o sacrifício, porém, Israel o impediu. Até quando, Barcos Iva, continuarás fazendo aleijados entre os filhos de Israel? E de que outra maneira eles provariam sua coragem, sabe, menino? Estes que se mutilam demonstram apenas desapego de si mesmos. Provam que morrerão por ti, mas numa guerra o importante é a força para manter-se vivo e lutando. Ordena que todo soldado seja capaz de arrancar o cetro durante a cavalgada, e então encontrarás os realmente fortes. Tal provação é interessante, mas impossibilita velhos como vós de ingressar no meu exército. Em verdade, jamais vi soldados como nós em tuas fileiras. Então prova, se fores capaz de arrancar o cetro em cavalgada, ingressarás no meu exército. Se não conseguires, teu irmão perderá uma mão inteira. Israel nada respondeu. Montou seu cavalo e disparou para fora da cidade, até chegar a um sítio onde havia uma floresta de cedros, sendo seguido pelos outros. Tirou a túnica e rasgou em tiras, com as quais envolveu todo o braço direito. Agarrou-se ao pescoço de sua montaria e fez correr rápido como um raio. E com tão rapidez, chegaram como um só até a árvore escolhida, contra a qual o cavaleiro lançou seus músculos com fúria tamanha que não permaneceu na mesma posição, dobrando-se para trás. Homem e árvore tornaram-se um arco represado por um instante, até que a pressão arrancou do solo as raízes e pelos músculos realizarem aspiramento pelo tronco. O cedro tombou sobre o solo um instante antes de Israel perder o equilíbrio e encontrar a relva. O próprio Barcosiva ajudou-o a erguer-se e disse: arriscaste a vida para salvar o dedo ao teu amigo. Também coragem, também deixando para um bom soldado em meu exército. Então, aqui, dando um resumo, né, o Israel e o Melquisedeque são amigos que partem tentando criar uma revolta contra Roma. Só que os caminhos deles acabam se afastando e Israel se torna um tipo de pacifista, que se converte ao cristianismo e não quer mais participar da guerra. Mas Melquisedeque quer ainda. E aí, vendo que o amigo vai para a guerra todo jeito, ele diz: então eu vou poder proteger o meu amigo. E aí é mais ou menos isso, né? Tanto também sobre essa questão, né, do ser humano que muitas vezes é levado por outras situações a fazer o que ele não gostaria de fazer. Mas mesmo assim ele consegue extrair o melhor de si dessas situações adversas. Pois é, vamos tirar logo esse livro, né, da gaveta e jogá-lo, lançá-lo para o mundo aí para a gente ler também, né? Aí no caso das obras de vocês, dos textos de vocês, como foi trabalhado o elemento histórico e se vocês tiveram alguma dificuldade em fazer esse trabalho? A dificuldade reside mesmo no próprio trabalho de pesquisa para viabilizar a verossimilhança da obra. Eu traduzi, né?
eu gosto muito, assim, na minha literatura como um todo, eu gosto muito da especificidade. Né? Tem os escritores que eu leio e eles são os escritores que eu mais gosto, e eles são muito específicos. Então, só para citar uma cena, ele diz que o sujeito pegou a faca, enfiou no coração do outro, puxou a faca. E depois de 12 minutos o sangue começou a secar. Como é que ele sabe que são 12 minutos? Não 5 ou 20, sabe? Essa especificidade eu gosto muito na literatura como um todo. E eu procuro fazer isso na minha também, na minha literatura. E aí quando você vai escrever um romance histórico, então você vai automaticamente pegar aquele personagem e inserir no contexto histórico. Então é uma obrigação muito mais da minha própria natureza. Eu queria que fosse ficção, óbvio, mas que tivesse esse respaldo histórico. Então, tudo que está aqui é historicamente correto, é historicamente viável. Por exemplo, a maneira como o boicote era articulado. Né? Todo mundo já ouviu falar no boicote, já viu uma reportagem sobre o boicote, etc. Mas internamente, como era que ele era articulado? Né? Quais eram as equipes que tinham, que cada equipe fazia? Dentro de uma equipe de busca e apreensão, quantas sessões tinham? De A a B, de A a C, de A a E, etc. Então, tudo isso dá um trabalho significativo, mas eu gosto, é uma coisa que eu queria no meu livro, basicamente isso. Né? Por exemplo, o general Humberto Teixeira do 2º Exército Paulista, em 1971, que carro ele tinha? Eu fui pesquisar uma pau caramelo. Então, esse tipo de... Mas no final das contas, né, dá uma satisfação muito significativa você saber que conseguiu fazer aquele trabalho de machetaria, né, todos os detalhes muito bem colocados assim. Agora, teve algo a posteriori, né, me chamou a atenção, porque isso que nós estamos falando anterior, né, a princípio. Agora, a posteriori, porque vem o leitor. E aí, às vezes, você pega o fator histórico e o leitor queria que o fator histórico fosse amaneirado, né? Talvez para a sensibilidade dele. E aí não entende. Por exemplo, é um motorista de Médici, então tem um capítulo que o Médici aparece. Mas o que eu quis fazer no capítulo em que o Médici aparece? Eu não acrescentei nada à fala do Médici. Todas elas são falas que o Médici disse, historicamente registrado. Então o leitor precisa entender que o livro, ao citar o Médici, né, não é que eu esteja endossando ou defendendo o que o Médici está dizendo. É uma fala histórica e que, consequentemente, deve ser entendida à luz daquele livro que aquela fala histórica também. Eu vou ver se eu consigo achar esse capítulo aqui. Tira aqui. Que ele vai exemplificar muito bem isso que eu estou dizendo. Já achei. Fui combinado. Eu já achei. Por exemplo, todas essas falas aqui do Médici são falas registradas históricas, nos livros. Aí ele vai contando vantagem do que ele fez no governo dele. E vocês sabem, não sei se vocês já ouviram o Médici falando, mas é uma voz límpida, radialista. Dos presidentes do Brasil é a voz mais bonita que eu já ouvi. Você sabe que Médici era um cara alto, né? Alto, dos olhos claros, barão sujeito. E aí ele vai dizendo assim, nunca tive tempo para escrever discursos, por isso deleguei aos assessores tal tarefa. Presidi meu país em silêncio, nunca confraternizei, não dei imagens a mexerica. A vida pública foi para mim uma simples página do meu livro de serviço da pátria. Que cara, né? Cara imensa. Aí tem um momento que ele vai falar das realizações dele, né? Ele diz assim, na presidência eu ganhava 3.439 cruzeiros líquidos e 98 centavos por mês. E nada mais. Eu mandei que desviassem o curso de uma estrada federal para que ela não valorizasse minhas terras. Só que o que eu fiz nesse capítulo, né? Ao lado de cada fala de Médici,
tem uma entradinha que faz assim, né? Ele diz, né? Nunca confraternizei, nunca dei imagens à mexerica. Antônio Reis de Oliveira, executado em 17 de maio de 1970, membro da LN. Seu corpo nunca foi encontrado. Mandei mudar a estrada para não valorizar minha terra. Edson Edson Quaresma, executado em 5 de dezembro de 70. Fui forjado um tiroteio para justificar sua morte. Sou um homem sucinto e honesto. Não sou político, sou general do Exército. Raimundo Eduardo da Silva, executado em janeiro de 71. Torturado até a morte. Não sou um Torquemada, sou humano e equilibrado. Joaquim Alencar de Seixas, torturado até a morte. Então, essa mescla, né, são dois elementos reais. Quando essas duas mesclas se unem, a alquimia do livro é o que se efetiva, né? É o que se dá. Então, você trazer um elemento verossímil da história para lançar luz sobre essa própria história foi um desafio que eu me coloquei e gostei bastante do resultado. E essa tua técnica, né, enxuta, né, direta, bem pontuada, eu acho também que deixa o texto bem mais elegante, e a técnica também dá a descrição, né? Você descreve os fatos de uma forma assim tão precisa, tão direta mesmo, tão pontuada. Eu acho super bacana isso na construção dos teus textos. A dificuldade que eu tenho é essa mesmo, da pesquisa. Saber até onde pesquisar e quando parar. Pesquisando e esqueço de escrever. Por exemplo, agora mesmo, o romance que eu estou falando, já está, ele, assim, se eu tivesse publicado, está pronto. Mas eu estou lendo uma tese sobre os funerais que aconteciam naquele local, publicado pela Universidade de Jerusalém, de acordo com as novas pesquisas arqueológicas, né? O tipo de túmulo que eles usavam, como eles separavam os túmulos, como eram os cemitérios. E não tem nenhum funeral no meu livro. Né? Eu estou lendo sobre funerais, sobre como eram os funerários da época, sem uma perspectiva de realmente usar no livro. Mas eu acabo embarcando nessa, de tentar absorver todo o espírito da época, como as pessoas pensavam, como elas viviam, exatamente tudo, mas eram todos os costumes delas, né? Como era a religião, como eram as práticas diárias, como era o comércio, que tipo de moeda usavam, as línguas que eles falavam. Eu fico tentando absorver tudo isso para tornar o livro mais crível possível. E aí nisso eu acabo me perdendo um pouco e passando do prazo de maturação necessário para que o livro fique pronto. Doido para ver o livro, né? Pegar o livro. É isso. Acho que a gente abre para pergunta, né? Por conta do horário. A gente abre. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Só deixar esse microfone aqui. Teria mais um microfone para disponibilizar para a plateia. A pergunta, vamos ver primeiro se tem pergunta. Por livre espontânea vontade. Se não, eu tenho aqui mais umas 35 perguntas para fazer para os dois. Mais alguém? Tem microfone já disponível para a professora Érica. Eu vou perguntar ao safado que está escrevendo esse livro há mais tempo do que é razoável. O livro de Mário, embora a gente esteja tratando ele aqui como um romance histórico, mas na verdade ele é um romance contemporâneo. A personagem está nos anos 2020 e alguns fatos se dão lá nos anos 70 e são refletidos aqui. E há essa relação muito íntima, muito
planejada até de, a partir daqueles fatos, refletir os fatos de hoje. Você deixou isso bem claro na sua explanação. No teu caso, é um romance histórico de fato, porque ele se passa lá na época do Cristo, né? Você também teve essa preocupação em estabelecer algum vínculo, algum diálogo entre aquilo que é debatido lá e aquilo que acontece na contemporaneidade? Há essa relação, esse diálogo no teu romance também? Sim, no momento em que eu tento trabalhar essas questões do homem que luta entre o pacifismo e o espírito da violência, da guerra. E também, uma coisa que eu estou trabalhando nele é que ele não trata apenas desse período, ele também trata de um período mais próximo da gente e que é mais próximo também da ditadura militar. Porque o título do livro é Epistolato da Revolta, porque ele trata de cartas. E não são apenas as cartas que esses judeus trocavam na época deles. Trata-se de um monge que encontra esses manuscritos ainda não traduzidos. E ele é um monge espanhol que vive na Espanha de Franco. E ele troca epístolas com a irmã dele, que fugiu dessa Espanha e que mora em outro país, mora na França. Então ele vai refletindo sobre as traduções que ele está fazendo e que ele está mandando em segredo para ela, para que ela publique posteriormente. E ao mesmo tempo eles vão falando sobre o tempo deles. E o tempo deles, a ditadura franquista, né, ela reflete um pouco da ditadura militar também, e reflete sobre os tempos que nós estamos vivendo hoje, né, sobre a nova ascensão da extrema-direita nacionalista. Então, como é que se instaura um período desses? Né? Como é que começa? De onde é que vem? O que é que as pessoas pensam? Elas começam a pensar ao ponto de defender determinadas violências, determinados estados que são baseados no ódio a outros seres humanos. Né? De onde é que vem essa desumanização? Então, tem um trecho em que o Israel ele mata um soldado romano, e aí o soldado cai aos pés dele. E aí eu faço toda uma descrição, são várias páginas, ele falando sobre esse momento e ele refletindo sobre esse soldado que cai aos pés dele, né? Enquanto que na guerra você desumaniza o outro, ele de repente naquele momento ele humaniza. Ele vê aquele soldado que está aos pés dele como um irmão, como alguém que poderia ser um amigo. E de repente eles estão ali, um matando o outro, né? Se ele não tivesse matado, teria morrido. E aí faz essa reflexão. E aí, eu acho que são esses momentos em que o romance histórico ele pega o leitor, porque o leitor está lendo algo que aconteceu há 1900 anos, o que teria acontecido há 1900 anos, mas ao mesmo tempo ele fala sobre o momento atual. Né? Por que a gente está pensando trazendo o exemplo do Mário sobre essa polarização, e a polarização traz isso, né? A desumanização, né? E chega um ponto em que a gente pensa que é matar ou morrer. Então eu tento refletir sobre isso. Quando é que isso começa? E será que isso vai ter fim? É sobre isso que eu tento tratar. Mais alguém? Quanto tempo a gente ainda tem? 10 minutos? 3 minutos. Então vamos fazer as nossas considerações, né? Porque 3 minutos eu vou fazer uma pergunta a Mari e vai precisar de uns 15 minutos para responder. Então vamos lá, né? Então, gente, eu queria agradecer o convite, dizer que a programação de hoje até sábado está uma programação linda de literatura, né? Amanhã a mesa será às 5 às 17 horas.
e nós teremos a presença do Nivaldo Tenório, da Débora Ferraz, o Tiago Germano vai de amanhã também, e o Tiago Germano. A Débora Ferraz, ela também venceu o prêmio Sesc de Literatura, é uma escritora que vale a pena vir conferir a conversa. O Tiago Germano já circulou pelo Arte da Palavra também, um cara que tem livros incríveis. O Nivaldo Tenório é um gigante na área da literatura, daqui de Garanhuns, um cara que eu sou apaixonada em ver ele numa mesa conversando, então assim, se sintam extremamente convidados a estarem nessa mesa amanhã, tá? Nesse espaço. Essa programação está linda, né? Queria mais uma vez dizer que é com muita alegria que a gente vê essas ações acontecendo e vê manter viva a literatura dentro do Festival de Inverno de Garanhuns. Porque a linguagem e literatura dentro de uma programação com mais de 20 polos, onde o teatro, onde a música é tão prestigiada e, como o Mário falou, a literatura que é esse código de acesso às demais linguagens artísticas, né? A literatura está em todas as outras linguagens e a gente precisa fortalecer esse espaço, tá? Então, meu muito obrigada pelo convite e por estar aqui com esses dois queridos que eu admiro demais como profissionais, como escritores. Serei breve, né? Já que eu estou hoje, quero agradecer a todos aí pela presença e a paciência em nos ouvir. Eu só devo dizer que, quando eu chamar Jerusalém Libertada, o sujeito diz assim: como é que eu vou contar histórias se já contaram todas as histórias? Aí o mestre responde: conte de novo, com palavras mais bonitas. E aí veja esse lance da história, né? Se não existissem os sertões de Euclides da Cunha, não existiria Canudos. Poderia ser apagado da história. É aquela obra literária que nos dá a guerra de Canudos, e não o contrário. Por isso que a literatura, embora seja a mais sacaneada, escanteada, fuleirizada das artes, todavia ainda é a mais significativa delas. Fica o recado. Não tenho o que aceitar não, é só agradecer a vocês por terem compartilhado com tantas possibilidades, né, um festival tão vasto. Aí vocês resolveram que esse momento seria o mais interessante dessa tarde. E isso é motivo de alegria para a gente. Muito obrigado a todos. Obrigado, Márcio. Foi ótimo.